tarde, telespectadores, telespectadoras do programa Literatudo, TV Cidade Taubaté. Mais uma sexta-feira, essa mais uma especial, 15 de novembro de 2013, feriado nacional, uma data cívica, uma efeméride muito importante, embora muitos historiadores, estou falando de historiadores que temos uma historiadora aqui ao nosso lado, achem essa data uma comédia, outros acham não tão importante, embora ela seja até menos discutida que 7 de setembro. Então, proclamação da República, onde o Brasil passa da monarquia para a República, uma data muito importante para todos nós, porque até hoje a ciência não descobriu ninguém com sangue azul de verdade. Não é mesmo, professora Cátia Rico? Com certeza, né? Hoje é uma data que tem que ser analisada e refletida, e muita gente passa assim desapercebido, nem sabe o porquê do feriado, né? O importante do feriado é estar emendando, é um momento de lazer, mas o povo precisa compreender que cada feriado tem um motivo e tem um porquê, né? Dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passou no sistema de monarquia para o sistema republicano, que é o que está até hoje. Por isso nós temos aí o presidente da República, que nos representa como executivo, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, que são os três poderes que administram o nosso país, né? Sabemos isso, que isso teve origem na França, através das ideias do nosso Barão de Montesquieu, não é? Que deu a ideia de tirar um pouco o poder do rei, do monarca, para estar mais próximo da população, vou dizer assim, não é? Então, o poder que antes era do monarca, aquele poder absolutista, que era apenas ele, passa a ser, dentro do sistema presidencialista, dividido em executivo, legislativo e judiciário. Então, o poder republicano, no caso do Brasil, ainda persiste. Já existiu no Brasil um período onde teve um parlamento aqui para voltar a ser monarquia. A gente sabe que no Brasil tem um grupo forte que ainda pede que a monarquia volte, assim como tem na Espanha, como tem na Inglaterra, né? A Rainha Elizabeth, ela representa o país, mas tem lá o seu primeiro-ministro, os seus representantes, como tem lá. E aqui no Brasil, muita gente luta para que isso aconteça. Então, quem sabe aí venha a ter um plebiscito futuramente de novo, que já teve, para fazer com que o Brasil volte à monarquia, né? Aí seriam os herdeiros da família dos Bragança, da família de Dom Pedro, não é? Para poder estar assumindo a parte do executivo no país. Quem sabe, né? Eu não sei, do jeito que a população saiu nas ruas reivindicando mudanças dentro da parte política, não é? Pode ser que, vindo sair um plebiscito pedindo para voltar à monarquia, venha quente, né? Porque dentro das escolas, os professores de história principalmente, comentam sobre isso com os alunos, e a gente faz uma reflexão para ver o que é melhor para o povo brasileiro. Quem que administra melhor o país? Quem que consegue ver as dificuldades que o povo realmente está enfrentando, não é? E essa nossa desigualdade social que cada dia mais aumenta, não é? E a gente está querendo respostas para que isso venha a melhorar. Então, realmente, hoje, 15 de novembro, é uma data que teria, né, que estar sendo discutida, debatida, um pouco mais. Bem interessante as ponderações. Existem diversas ideologias políticas, inclusive o anarquismo, né? Penso eu que o povo estaria até mais próximo de anarquismo do que de uma monarquia, né? Preferência popular, embora, sem dúvida alguma, a preferência ainda esse sistema que está vigente hoje, o presidencialismo, né? E tem também uma outra saída, que é o parlamentarismo, né? Que é bem interessante também. E vejo eu que entre parlamentarismo e presidencialismo, eu acho que uma opinião política minha, a monarquia seria pior.
Só que tem aquela questão do preparo, a família inteira preparada toda a vida para exercer aquele cargo. Temos também os prós, então tudo tem pró e contra na vida, né, professora Kátia? Sabemos disso. Então, o nosso programa começa hoje já recheado de cultura. Antes de apresentarmos a professora Kátia, ela já deu uma aula de história. E esse é o nosso especial Kátia Rico para vocês na TV Cidade. Hoje com 3 blocos com ela. Esse primeiro bloco vamos falar do 2º Seminário da Consciência Negra em Redenção da Serra, esse nosso município querido, vizinho aqui, que tem uma data muito especial, que a professora Kátia vai falar para todos nós. No outro bloco, o IEV, ou IEV, como queiram pronunciar, Instituto de Estudos Vale Paraibanos, Núcleo de Taubaté, fundado e coordenado pela professora Kátia Rico. E no terceiro bloco, um pouco mais sobre história indígena, da escravidão indígena no Vale do Paraíba, tema esse no qual a professora Kátia teve o seu título de mestre, a sua dissertação de mestrado, defendendo esse tema, estudando esse tema, um trabalho imenso de pesquisa, na qual ela já falou aqui, e vai complementar mais um pouco nesse nosso literatudo especial de feriado nacional da programação da República. Então começamos aqui com o 2º Seminário da Consciência Negra, data importantíssima também por perto do dia onde será esse seminário. Esse dia da Consciência Negra também tem um porquê de ocorrer nesse mês de novembro, também vai ser explicado aqui pela professora Kátia Rico. Esse entrevistador aqui, que é meio ansioso, vai falando datas, hoje eu estou me contendo para a professora Kátia Rico falar as datas, que ela, melhor do que ninguém, pode falar com propriedade e explicá-las. Então, Kátia, vamos começar divulgando então esse 2º seminário. E por que é feito em novembro? Tem uma data lá em fevereiro e tem uma data agora em novembro. Tem 2 datas significativas, importantes da consciência negra. Uma importantíssima a nível nacional, a outra também, só que é mais aqui a nível regional. Então, o que é esse seminário e o porquê de ser feito agora em novembro? Então, para nós aqui, primeiro eu quero agradecer a você, Luiz, por estar aqui, dando a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, o trabalho que o Instituto de Estudos Vale Paraibanos vem desenvolvendo na região do Vale Paraíba, aqui do nosso lado paulista. No caso do 2º Seminário sobre a Consciência Negra, para nós está sendo um grande presente. A gente está tendo um apoio muito grande do prefeito Nequinho, lá de Redenção da Serra. O ano passado nós fizemos já o 1º Seminário Redenção, que foi bastante produtivo, e o prefeito nos chamou e a gente está elaborando o 2º Seminário Consciência Negra e Redenção da Serra. O motivo da gente fazer a Redenção da Serra é que quando foi feita a Lei Áurea pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888, aqui no Vale do Paraíba nós somos pioneiros na libertação dos escravos. Mas quem foi o município pioneiro foi o município de Redenção da Serra, no dia 10 de fevereiro de 1888. Se a gente for ver essa data, 1888, e falando do dia 15 de novembro de 1889, um ano antes da República, ainda existia o período de monarquia aqui no Brasil, e o município de Redenção, o que aconteceu? Os fazendeiros que viviam em Taubaté, depois foram para a Redenção com o seu grupo de escravos. Lá era a vila chamada Paiolinho, porque lá se cultivava o linho, o paiol, aquela planta que faz o tecido linho para roupa. Por isso ficou chamado paiolinho, paiol mais linho. E aí, esses fazendeiros que moravam lá em Redenção da Serra se reuniram, escreveram um documento muito importante, no dia 10 de fevereiro de 1888, e falaram: nós vamos libertar todos os nossos escravos
africanos que tinham, né, entre outros, mas era naquele período eram os africanos que estavam aqui na região. Nós vamos dar liberdade a todos os nossos escravos a partir desta data. E aí passou a se chamar, em vez de ser, né, a região conhecida como Paiolinho, passou a se chamar Redenção da Serra. E aqui, no caso do estado de São Paulo, que antes era chamado de província de São Paulo, foi o primeiro município a nível de província paulista a se destacar no cenário histórico, falando da libertação desses escravos, mesmo antes da princesa oficializar, né, dizendo que realmente o Brasil todo estaria libertando seus escravos. No caso de Taubaté, nós temos a data do dia 4 de março, por isso aqui em Taubaté, a rua 4 de março tem este nome, porque os fazendeiros daqui da região, na época que se plantava muito café, é o ciclo do café aqui no Vale, eles também resolveram escrever um documento e libertar seus escravos no dia 4 de março. Então, Taubaté também entra nesse cenário político, vamos dizer assim, na época, que tinham interesses em desenvolver uma mão de obra mais livre. A gente sabe que depois dos escravos, vêm os imigrantes italianos para cá, né? Na verdade, eles já estavam no Brasil, vieram para cá, né? A convite de Dom Pedro II, que era o rei daquele período, né? Era o monarca naquele período. Ele trouxe muitas famílias italianas para cá, e aí, no caso, quando foi feita a libertação dos escravos, os imigrantes italianos vão assumir o trabalho do café, não é? Então, a história dos imigrantes italianos vai ficar para uma outra oportunidade, e você pode até convidar um historiador que vai falar sobre isso, sobre essa vinda dos imigrantes aqui, e comentar um pouco da dificuldade que foi a vinda deles para cá, né? Assim como os africanos também, quando vieram para cá, eles vieram acorrentados, vieram num navio sem menor condição, vieram no porão de um navio, saindo da África para o Brasil, vindo para cá, no Porto de Santos, e de Santos eram distribuídos para as fazendas no Oeste Paulista, para as fazendas aqui do Leste Paulista, em outras regiões. Muitos foram para o Rio de Janeiro, muitos para a Bahia. Então, o Brasil, até se você for olhar a nível de IBGE, possui a maioria da sua população negra, mulata e mestiça, não é? Nós somos a maioria descendentes desses escravos, vamos dizer assim, desses africanos, que vieram de Moçambique, vieram de Angola, vieram da costa do Marfim do Ouro, aquela parte da África ali. E o povo banto, muito forte na nossa região, a cultura banto, muito forte aqui, veio com eles a cultura deles, os costumes deles, não é? E no navio, muita gente pensa, mas veio nesse navio uma nação específica. Não, eles vieram misturados, porque lá na própria África havia um tráfico dentro da própria África, aonde eles eram caçados, vamos dizer assim, caçados mesmo, literalmente caçados no meio da floresta, como se fosse um animal. E aí eles eram acorrentados de diversas tribos, inclusive eles eram de tribos inimigas. Muitos não falavam mesmo dialeto, eles não se conheciam e também não sabiam conversar direito com o outro, então facilitou, vamos dizer assim, esse domínio, vamos dizer entre aspas, esse domínio por causa dessa situação. Então eles vieram num navio, convivendo com seus próprios inimigos, seus pares ali, e não se conseguindo nem sequer se comunicar. E veio para cá, para o Brasil, em várias áreas, Nordeste, né? Aqui na nossa região Sudeste. E no caso de Redenção da Serra, então, existe ali ainda por pesquisar fazendas do período do café, cemitérios que foram ali enterrados, muitos africanos. Ainda existe assim o turismo ainda para ser desenvolvido, não só em Redenção, mas em Lagoinha, na atividade São Luís do Paraitinga, aquele local. E existe ainda um celeiro de pesquisa na área da cultura, na área da história, para aquele espaço. Então, o que vem o seminário? O seminário, ele convida, como foi o ano passado, especialistas, acadêmicos, que fazem reflexão sobre a cultura afro-brasileira e indígena também, porque agora nós estamos também incluindo essa temática,
E além da reflexão das mesas que a gente faz, organiza, a gente faz um trabalho de exposição de artistas plásticos, ligado ao tema da região. Temos também exposição de artesãos, de escultura, trabalho em palha, entre outros, bambu, entre outros aí. E além dessa união, vamos também trazer vários grupos culturais em Moçambique, Maracatu, entre outras. Eu quero depois citar, se você me permite, cada um aqui. Posso? Com certeza. Então, o ano passado, o tema do primeiro seminário foi sobre a cultura afro-brasileira. Esse ano, a mesa de discussão é a dança afro e sua influência nos costumes brasileiros. Então, a gente escolheu que a dança, o nosso corpo fala, mesmo quando a gente está calado, quieto, não é? O nosso olhar, nosso semblante, a maneira que sentamos, a maneira que ficamos em pé. E a dança, os africanos têm nela uma manifestação, um ritual, vou até dizer assim, ligado ao divino. Tá? Falando de divino, antes de você começar a citar, tem na programação alguma coisa da dança ou da música a ver com as religiões afros? Vocês estão contemplando, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé de alguma forma? Sim, sim. Muito bom. Com certeza. O Candomblé é fortíssimo aqui no Brasil, em especial na Bahia, não é? Que vem dentro dessa religião afro trazer todos esses costumes para nós, desde a dança, a comida, o alimento, a vestimenta. Então, quer dizer que o seminário ainda tem outros seminários que a gente vai estar fazendo, cada seminário com uma temática, voltado para essa questão. O governo federal, ele colocou uma lei 10.639, dizendo que 20 de novembro agora vai se comemorar o Dia da Consciência Negra no Brasil. E colocou esta lei para ser trabalhada nas escolas, junto aos professores de História, Língua Portuguesa e Artes, falando da cultura negra e da cultura indígena, não é? E essa lei completa 10 anos, porque ela foi feita em 2003. Então, esse ano, nós estamos comemorando 10 anos dessa lei. A partir que essa lei foi instituída, essa lei federal, as escolas começaram a articular seus trabalhos, seus projetos voltados para a cultura negra, cultura afro, vamos dizer assim, não a cor da pele, mas no caso a cultura africana, seria um continente africano que é imenso, dividido por vários países. Entre cada país africano também tem costumes, alguns semelhantes, outros diferentes. E aí dentro da África, a gente vê a diversidade cultural que existe lá. Então, os professores de história, eles passaram a trabalhar isso com os alunos, a música, a dança, a gastronomia, e também sobre a cultura indígena, que aqui no Brasil é muito forte, mas ainda também está por ser pesquisada mais, trabalhada mais, e a gente sabe que cada nação indígena também tem algumas semelhanças e diferença entre seus costumes, tá? Aqui no caso, nós vamos ter como mediador da mesa o Aloysio Marino. Ele é gestor cultural, diretor da incubadora de projetos e iniciativas do CELAC da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem lá um curso pós, Lato Sensu, vocês estão convidados, já abriu até as inscrições, tá? Para quem quiser fazer o curso sobre gestão cultural, tá? E o professor Denis Oliveira, que coordena esse curso na Universidade de São Paulo, ele esteve conosco no primeiro seminário, tivemos a honra de ter o professor Denis com a gente, professor doutor, né? E o Aloysio fez a pós com ele lá, está conosco desde o início. Ele vai ser o mediador. Nesta mesa teremos Luiz Paulo Alves da Cruz, que é de Aparecida, que vem da PUC de São Paulo, vai falar do João do Moçambique. A professora Efigênia de Aparecida, que vai falar do negro da educação, ela vai comentar um pouco disso. A Maria Rita de Almeida, ela é diretora da Câmara Municipal, ela é de Redenção da Serra, uma pesquisadora de redenção, que vai falar dança como patrimônio imaterial, porque muita gente fala, olha, por que a dança como patrimônio imaterial? É uma questão, uma reflexão, porque ela faz parte da nossa cultura regional e nós temos que valorizar isso. Qual é a nossa identidade? Essa é a pergunta que eu vou estar deixando no ar. Qual é a identidade do município de Redenção da Serra?
Qual é a identidade da cidade de Taubaté? Qual é a identidade de Tremembé? Qual é a identidade de São José dos Campos? Qual é a identidade de São Luís, de Lagoinha? Qual é a identidade da cidade de São Paulo? Então, está na hora da gente parar para rever esses conceitos. E muita gente fala assim, você está nadando contra a maré, não é? Porque a gente sabe que a mídia nos coloca, no geral, costumes de outros países. Chineses, americanos, não é? Japoneses. E a gente está esquecendo um pouquinho da cultura nossa, a nossa aqui, a raiz, a brasileira. Bom, para brilhantar o nosso seminário, vem da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Ivete Batista da Silva Almeida, que vai falar as técnicas e as artes, a ourivesaria negra. Ela é uma especialista sobre esse estudo. Ela é professora da Federal de Uberlândia, está fazendo doutorado na Universidade de São Paulo no momento, e ela vem falar um pouco desse trabalho que ela vem desenvolvendo sobre a cultura afro. Ela tem dentro da Universidade Federal um núcleo de pesquisa sobre a cultura afro-brasileira, e é uma pessoa que vem a brilhantar, trazer um pouco para nós a sua experiência. Também vai estar na mesa o Alexandre Balosti, que é um ceramista que trabalha lá no Museu da Imigração Italiana hoje, e ele vai falar cerâmica artística como uma identidade regional. Ele que já é um ceramista, que conhece o trabalho, as dificuldades do artesão local, então ele vai falar que vai ser uma reflexão sobre isso, a cerâmica artística como identidade regional. A gente está vendo Cunha se destacando muito na parte da cerâmica, desenvolvendo uma economia criativa voltada para o município. E Redenção da Serra também tem muitos ceramistas, como o João Branco, como o Fordão, Thalita Cunha, entre outros grandes ceramistas, que são artistas, assim como foi Mestre Justino, que trabalhou com a plástica, com os painéis, né? Lá. Então, Redenção tem esse celeiro. Então, esse ano, o Alexandre vai falar sobre isso e vamos refletir sobre isso. E o bom é que você está levando uma pessoa que nasceu por aquelas bandas, né? O Alexandre é na Natividade da Serra. Na Natividade da Serra, exatamente. Vamos chegar na Natividade. Nós não vamos esquecer de vocês, não. Vamos chegar aí. Já falou na Natividade, falou do filho dela, Alexandre. E aí também vai ter o Jonathan Augusto da Costa. O Jonathan é professor de História, ele trabalha como monitor hoje na Universidade de Taubaté, e ele é do nosso IEV regional. O tema dele é Redenção da Serra, berço da Liberdade Paulista. Então ele vai falar a origem de Redenção. E por que berço da Liberdade Paulista, né? Foi um decreto que foi criado atualmente, recente, falando que Redenção foi o que deu origem à liberdade aos escravos. Então, Redenção da Serra agora tem esse nome, chamado Redenção. Hoje a cidade é Redenção da Serra, berço da Liberdade Paulista. Então, essa fala do Jonathan vai falar um pouco da origem, como que formou a Redenção, o porquê de tudo isso, né? E aí agora eu tenho o pessoal que vai fazer as apresentações lá. Dos artistas plásticos convidados, nós temos o Humberto Frediani, que é artista plástico, a Márcia Miranda, que vem de Santa Branca, o Humberto Frediani é daqui de Taubaté. Nós temos também o Davi Silva Mariano, que é de Tremembé, que faz um trabalho maravilhoso com a cultura afro. Também virão outros trabalhos expostos, que está inclusive no Museu da Imigração Italiana, feito na Palha do Arroz, com vários artistas falando sobre a cultura afro. Vai para lá também, para a exposição e para a venda, se alguém estiver interessado. Também vai ter o trabalho da Giselda, feito em palha do milho. Eu tive a oportunidade de conhecer o sítio da Giselda. Ela me deu uma aula de biologia maravilhosa. Ela planta o milho de várias qualidades e depois ela faz o cruzamento, né, de um com o outro para dar tonalidade da palha. E eu pensava que ela pintava a palha. E ela vai dar para nós uma honra nesse dia, que ela vai confeccionar um trabalho no dia lá conosco. Vai estar vindo também o trabalho da Gisela e vocês vão estar acompanhando. Nos grupos culturais, nós temos do Baque do Vale, do Flávio Itajubá, Maracatu, né?
Vai ter também o Nogolo Capoeira Brasil, que é daqui, da região do Bonfim, do bairro do Bonfim, Taubaté. Vai ter o Mestre Paizinho, com o seu Moçambique, o Moçambique de Redenção da Serra. Mestre Paizinho não podia faltar, né? Vai ter também a Escola de Curimba, que é uma escola ligada à Umbanda, né? E eles fazem um trabalho maravilhoso. Da mãe Márcia? E agora você me pegou, que o meu contato é o Roncalli, né? Ah, o Roncalli. Então eu não sei, deve ser, né? Roncalli é esposa da mãe Márcia. Então Então eles vão estar lá, eles fazem teatro, eles apresentam várias coisas bacanas pra gente. É do Marlene Miranda. Hã? É do bairro Marlene Miranda. Isso. Eles fazem um trabalho muito bonito com os jovens, com os adolescentes, né? Inclusive eles conseguem, na festa de Cosme e Damião, eles conseguem unir 4 pastores evangélicos, seminaristas, e todo mundo fazer um trabalho ecumênico junto pela comunidade carente Marlene Miranda. E inclusive alguns desses pastores são amigos pessoais da mãe Márcia. É algo bem interessante. Essa união, ninguém quer pregar a sua religião, mas quer realmente fazer levar uma palavra boa para a comunidade e também fazer também a caridade, né? Muito interessante o trabalho do Roncalli e da mãe Márcia. Do Roncalli, do Grupo Escola de Curimba, Caboclo Girassol o nome. Eles vão estar conosco lá, eles vão fazer também a apresentação deles e vão estar levando a mensagem deles, né? Vai ter também o Dança Afro das crianças da Escola Estadual Coronel Queiroz. Vai ter a apresentação do trabalho das crianças da Escola Municipal de Redenção. Elas estão confeccionando os trabalhos, vão enfeitar todo lugar com o trabalho delas. Então, o nosso seminário assim, é um trabalho ligado à pesquisa, ligado à escola, à comunidade, não é? Levar assim, um olhar para aquele município, para que quem estiver conosco veja como a potencialidade do lugar para investimento, né? Que é preciso para aquela população. Kátia, já está quase encerrando o tempo desse primeiro bloco. Importante, horário e local. O horário, o dia vai ser semana que vem, sábado, dia 23 de novembro, às 13 horas começa a tarde, das 13 às 18 horas, na Escola Municipal Professora Edna Regina de Oliveira e Silva. E essa escola fica bem no centro de Redenção, próximo à igreja da Patrícia, pertinho. Bem fácil de encontrar. Eu gostaria de pedir a licença de falar do patrocínio, dos parceiros. Redenção Turismo está conosco, a Rota da Liberdade, a Fluxo Idiomas, a Universidade de Taubaté, o Portal Lagoinha, aqui, a TV Cidade, Taubaté, graças a Deus conosco, né? Ao Quintal de Ofícios, o CELAC, a Universidade Federal de Uberlândia, o ceramista Alexandre Balosti, as escolas de Curimba, Caboclo Girassol, Mestre Paizinho, não é? Então, a gente tem assim, o Instituto de Estudos Vale Paraibanos e a HTRT Projetos e Eventos Culturais, que é minha empresa, né? Eu queria depois deixar o e-mail para contatos, pode ser? Pode ser agora? Se puder. Depois também? No IEV, o IEV aqui regional é iev.núcleotaubaté@gmail.com e a KTRT é ktrT.produtoracultural@gmail.com. Qualquer contato conosco, estamos aqui para desenvolver seminários em outras áreas do Vale Paraíba ou em outros lugares. Conte com a nossa equipe, inclusive você faz parte dela, né? Então, é uma equipe grande, que graças a Deus a gente tem apoio de muitas pessoas e a gente está realizando todo esse trabalho bonito no Vale do Paraíba, né? E lembrando também, como o telespectador já sabe, sempre que não conseguir anotar um e-mail, perder um telefone, entre em contato comigo pelo meu Facebook, pelo meu e-mail, Luiz com Z, luizantôniocardoso@gmail.com, sempre está aí abaixo do televisor, na parte inferior, sempre aparecendo em certos momentos do programa. E eu coloco em contato imediato com a professora Kátia e com todos os demais entrevistados que já passaram pelo programa e que passarão pelo programa. Sempre lembrando isso a você, telespectador. Kátia Rico, muito obrigado. Eu que agradeço. Só que você vai ficar mais um pouco com a gente. Hoje é seu especial. Um especial de surpresa para a professora Kátia Rico. É mesmo. Ela veio para falar do Seminário Consciência Negra, mas ela vai falar também um pouco sobre outros assuntos, o IEV Taubaté e também sobre história indígena.
Teríamos blocos um pouco menores, porque hoje a divulgação principal era ou é o Seminário da Consciência Negra, só que ela dará essas pinceladas nesses temas. Professora Kátia, IEB, Instituto de Estudos Paraibanos, o que é essa instituição? Qual o objetivo dela? E por que um núcleo em Taubaté e qual o objetivo desse núcleo em Taubaté? Mais uma vez quero agradecer você, Luiz, pela oportunidade de estar falando aqui para a população do Vale do Paraíba sobre o IEV. Para mim é um privilégio muito grande estar fazendo parte de uma instituição como essa. Ela foi criada em 1973, esse ano ela fez 40 anos de instituição e ela foi criada pelo professor José Luiz Pazin, junto com o professor Francisco Sodero Toledo, Tom Maia, Tereza Maia, Paulo Pereira dos Reis, e assim vai, né, os outros pesquisadores da região do Vale do Paraíba. Nasceu lá do lado da região de Guaratinguetá, a sede do IEV fica em Lorena, e o porquê de Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Todo jovem tem um sonho na vida, e o José Luiz Pazin, junto com o professor Sodero, sonharam em fazer um trabalho de pesquisa de campo, valorizando a história do Vale do Paraíba. Aí eles começaram a fazer simpósios, como existe até hoje, era no início de 2 em 2 anos, onde cada simpósio era feito numa cidade, no município, com uma temática, envolvendo a parte acadêmica, trabalho voltado para as faculdades do Vale do Paraíba. Então, esse simpósio aconteceu durante um período de 40 anos. Então, o objetivo do IEV é esse, trabalha a área da literatura, a parte de artes, a parte de meio ambiente, a parte de cultura, a parte de mídia, não é? E o IEV vem para trazer para a gente as reflexões sobre a nossa identidade cultural, que é uma coisa que eu estou batendo nessa tecla desde a hora que comecei a falar. Então, a sede fica em Lorena, na Universidade Salesiana. E aí o Núcleo Regional de Taubaté nasceu ano passado, com permissão do professor Sodero, que é um sonho dele, como presidente atual do IEV, que o professor Nelson Peciota foi presidente do IEV durante muitos anos também, fez vários trabalhos maravilhosos. E o professor Sodero novamente assume a presidência do Instituto. E ele resolveu criar 3 núcleos regionais, porque tem muitos, o IEV cresceu muito, tem muitos associados, tem muita gente entrando nova, então ele achou que os núcleos vai facilitar, descentralizando um pouco o IEV, para que outras pessoas possam estar participando. Então nasceu o primeiro núcleo regional Taubaté, onde estive junto com o professor Sodero, a gente criou esse núcleo, vai fazer 2 anos agora, em 2014, em abril, e agora em agosto nasceu o núcleo regional Fluminense, coordenado pelo professor Fidelis, que vai pegar o Vale Carioca, né? Em Volta Redonda? Volta Redonda, trabalhando com a Universidade do Rio, as faculdades do Rio de Janeiro, e futuramente, provavelmente para 2014, vai ter o núcleo regional de Guaratinguetá, pegando o Vale Histórico. E eu aqui pego o Vale Paulista. Mas isso não significa que a gente está dividido. Pelo contrário, eu, o professor Sodero, o professor Fidelis, nos encontramos muitas vezes, nos trocamos informações entre reunião e compartilhando ideias muitas vezes. E tudo que acontece na regional, o professor Sodero está a par, o professor Fidelis, que é o vice-presidente do IEV atualmente, e a própria diretoria de administração do IEV sempre acompanhando todos os trabalhos. Esse ano nós tivemos o 27º simpósio em Aparecida, o tema foi literatura e história do Vale do Paraíba, foi em Aparecida, Roseira, teve vários pré-simpósios, né? E o ano que vem já tem um novo tema. Quem vai nos acolher é a cidade de Cunha. O tema é música e história do Vale do Paraíba. E vai ter 3 pré-simpósios também, que é o que eu falei para vocês. São Luís do Paraitinga, fevereiro nós vamos estar aí, fazendo pré-simpósio em São Luís do Paraitinga, com as marchinhas,
né? O IEV Regional apoiando a Secretaria de Cultura de São Luís do Paraitinga, junto com a Secretaria de Redenção, na atividade da Goinha, Ubatuba também vai estar conosco. Então, isso que é o objetivo do IEV, fazer a congregação das cidades do Vale do Paraíba, unir as cidades através desses simpósios, tá? Agora você me trouxe uma curiosidade. Vale do Paraíba falando sobre música. Sim. Vai ter uma pesquisa especial de Dilemando Reis? Olha, o pessoal das faculdades, que a gente já está entrando em contato, a gente já está lançando a ideia. E vem muita coisa bacana de trabalhos acadêmicos para ser colocado nesse simpósio, além desse temático que você acabou de falar, tá? O Eupídio dos Santos vai em São Luís também. E nosso vale é rico em... O Dilemando é considerado o maior de todos no Vale do Paraíba, né? Então, Música erudita. sim. Ele teve expressão internacional, né? Então, com certeza. E eu descobri que ele é meu parente, professora. Ele é Dilemando dos Santos Reis e eu sou Luiz Antônio dos Santos Reis Cardoso. E as duas famílias de Guará. E eu descobri uma prima distante minha que vem da linhagem dele. Parabéns, Luiz. Bem interessante. Por isso você tem essa veia artística aí. Não sei cantar. Mas, Nem tocar violão, mas a sua área é literatura, né? Mas você tem a poesia, né? Tá no sangue. Porque ele no violão realmente um dos grandes mestres da música. Então, falando dos pré-simpósios para o ano que vem, eu devo até voltar depois comentar certinho com você. Então, o simpósio vai ser provavelmente julho em Guará, em Cunha. O primeiro pré-simpósio vai ser agora em São Luís do Paraitinga, em fevereiro. Depois vai ter um em Guará e o outro em Volta Redonda. Serão 3 pré-simpósios, fechando o simpósio em Cunha, né? E aí já estou convidando o pessoal do Vale. Quem gosta de música, que pesquisa música, já vai se preparando para apresentar. Nós estamos abertos. Vou voltar a falar o nosso contato, iev.nucleotaubaté@gmail.com. Tem também iev@valedoparaíba.com, que é o e-mail do professor Sodero, né? Que é o responsável pelo simpósio. Vou voltar a falar, iev@valedoparaíba.com. Inclusive eu tenho aqui, aproveitando para falar isso ao vivo, o que nos dá muito orgulho, um grande amigo, um grande irmão, parceiro cultural, Leandro Márcio Gonçalves, violonista de primeira, que andou fazendo pesquisas biográficas, inclusive foi dessa forma até que eu comecei a desconfiar que o Dilemando era parente. Depois eu fui para Guará, acabei vendo que realmente tem a ver, tem uma linha na família que leva ao Dilemando. O Leandro Márcio Gonçalves andou pesquisando muito a vida do Dilemando Reis, só que o Leandro está fazendo mestrado em Portugal. Não sei se ele poderia estar nessa data, mas seria um importantíssimo contato. Olha, você sabe que o simpósio vai acontecer em junho e julho, sim, em Cunha. Sim. Mas se ele não puder nesse período, ele pode participar dos pré-simpósios, que serão em datas diferentes. Entendeu? Vai dar oportunidade para todos poderem estar. Em Campo do Jordão também tem um celeiro, né, de músicas eruditas, e músicos, compositores, não é isso? É um trabalho maravilhoso em Campo do Jordão, Santo Antônio Pinhal. A gente sabe aquele lado das montanhas. Mas nossa, Taubaté também. Taubaté. André Simão na Alemanha, dando aula na Alemanha. Sim. Temos tantos grandes. Nossa, e a Luana Camará, que está arrebentando aí, né? Ela já é um outro estilo. Mas nossa. Já é mais rock, progressivo. Nossa, é orgulho Taubaté. Sem dúvida. Só que ela é o estilo de música que a mídia já promove. A música erudita, infelizmente, não é promovido, né? Nós pegamos aí, nada contra o Camará, é excelente. Eu adoro o rock, adoro até heavy metal, eu adoro. Só que a música erudita, nós pegamos aí, por exemplo, o Alessandro Pereira, um rapaz que estudou comigo lá no primário, estudou comigo no colégio, ganhou 3 concursos nacionais de violão, representou o Brasil em Paris, representou em Madrid. Hoje ele é professor da Federal do Sergipe. E quem conhece o Alessandro Pereira na mídia? Cadê a Rede Globo mostrando o Alexandre Pereira? Cadê a Rede Globo mostrando o André Simão, que foi 3º lugar num concurso mundial de música, né, em Salzburg, na Áustria? O André Simão, que ganhou 13 prêmios nacionais no Brasil até os 26 anos, não tinha mais o que fazer aqui, já está 7 na Alemanha, ensina música clássica para alemão. Cadê a Globo falando do André Simão? Cadê a Globo falando do Leandro Márcio Gonçalves, que ganhou concursos nacionais, está em Portugal hoje? Ou seja, nada contra. A Luana Camará é excelente o trabalho dela. Temos músicos, temos o Rafinha aqui em Taubaté, temos
Temos a Ellen Francine, que fez Sim, sucesso sim. no Ídolos e depois no Mas são as outro programa. oportunidades, né? Só São que as oportunidades que vão surgir. É escolhas, né? Sim. Quem escolhe a música clássica está fadado a uma vida de muito mais estudo, muito mais compromisso e muito menos projeção na mídia. E são maravilhosos. Então não foi nada contra, por exemplo, torço até para que Taubaté vença esse programa da Rede Globo, embora eu não assista. Espero que vença. É uma taubatiana vencendo. Sim, sim. Só que a música erudita é tão maravilhosa Sim. quanto. Temos o maestro Ives Schmidt. Cada estilo, né? São os estilos musicais. Então, no caso do simpósio, voltando aqui sobre a questão da música, sim. a gente tem que ver o seguinte: a música, ela é um leque de estilos, desde do rock, música clássica, música afro, não é? Estilo axé, não é verdade? Então, a música, no caso do simpósio, ela vai estar dando abertura para todos os estilos, para todos os compositores, músicos, não importa o estilo dele. Posso fazer outra pergunta? Pode. Renato Teixeira. Maravilha, né? Vai vir? Olha, já tem contato com o ele? Renato, ele é muito amigo do Leandro Barbosa, lá de São Luís do Paraitinga, né? Ele, o Zé Cabaleiro, que vem lá de outra região para cá, sempre está aqui no Vale. Sérgio Reis, né? Zé Geraldo tem uma chácara em São Luís. Então, aí você vai ficar surpresa, né, Alice? Vamos ver. Surpresa. Então já sei que a Teixeira vai vir. Surpresa, vamos ver, vamos aguardar. Já sabemos, né, que ele vai vir. Não sei, vamos aguardar, né? Eu queria falar um pouquinho do dentro do IEV. Nós temos agora, dia 30 de novembro, as premiações que todo ano, final do ano, o IEV dá, tá? Posso falar rapidinho aqui? Na área da literatura, prêmio Eugênia Sereno, esse ano vai para Alexandre Barbosa, que fez um trabalho falando dos grandes autores do Vale do Paraíba. O prêmio Paulo Camilhar Florensano vai para o Gil do Jongo, da região de Guará, que faz um trabalho sobre o jongo com a família e os moradores. O prêmio José Luiz Pazin, que é sobre ambiente, vai para Luiz Eduardo Correia. O prêmio Paulo Pereira dos Reis vai para o nosso Nelson Picciota, fez 90 anos agora, em novembro. Totalmente ilustre. 90 anos, né? E o prêmio Mídia Cultural vai para a TV Cidade de Taubaté, né? Que está representando pela Cláudia Mello, Mário Jefferson e toda a equipe da TV Cidade de Taubaté está de parabéns por esse trabalho que vocês realizam no Vale do Paraíba, acompanhando cada história local, cada momento, né? E a TV Cidade está ali presente, registrando e conosco sempre, parceira, né? Parabéns, TV Cidade. Então, em nome do programa Literatudo, que faz parte da família da TV Cidade, nós agradecemos esse prêmio do IEV, né? E nada mais justo. Nós vemos, por exemplo, em diversas manifestações culturais do Vale, sempre a Cláudia lá com a câmera nos ombros, outros cinegrafistas tantos da TV, sempre a equipe de repórteres da TV. Muitas vezes as outras emissoras nem respondem um recado de uma divulgação, mas a TV Cidade está lá, cobrindo sempre, se desdobrando com voluntários. São cinegrafistas e repórteres voluntários, não têm o salário como tem outras emissoras, mas estão ali por amor realmente a esse trabalho, por idealismo. Então a TV Cidade se sente muito honrada com o prêmio, em nome do nosso presidente, Mário Jefferson Leite Melo. Agradecemos muito essa condecoração vinda de um instituto tão importante que é o IEV, com essas pessoas tão queridas, nosso querido Nelson Picciota, já tive a honra de entrevistá-lo aqui sobre cultura vale-paraibana, professor Sodero, também outra pessoa maravilhosa, saudoso Pazin também, e parabéns para vocês também. Então, convidado dia 30 de novembro, vai ser na Universidade Salesianas, lá em Lorena, às 17 horas, no auditório da universidade. Vocês estão convidados, quem puder estar presente, para estar prestigiando o trabalho. O prêmio se entrega a essas pessoas que realmente fizeram um trabalho muito bom dentro da história do Vale do Paraíba. Com certeza a TV Cidade estará presente. Professora Kátia Rico, mestre em História, ela que tem a dissertação sobre escravidão indígena no Vale do Paraíba. A gente não pode deixar terminar esse especial sem perguntar para a professora Kátia sobre
um aspecto importante dessa escravidão indígena aqui no Vale. Muito se tem falado durante décadas sobre a escravidão negra no Vale do Paraíba. Escravidão indígena, quase ninguém sabe da existência. Lógico que alguns que gostam mais de ler história de Taubaté, pesquisar, eu que sempre gostei de pegar livros e ir atrás das histórias, ouvi muito falar sobre ela, de grandes mestres como o nosso queridíssimo professor em todos os sentidos e grande doutor da medicina, Hugo de Domênico, ele que está com 99 anos. Sempre fui muito frequentar a sua casa, conversar sobre os índios, sobre as histórias. Ele que muito nos ensinou de forma oral. Ele que também tem alguma produção escrita, mas não é a especialidade dele escrever sobre a história, e sim sobre a linguagem dos índios. Ele escreveu o dicionário tupi-guarani mais completo que nós temos em todo o mundo, esse dicionário fantástico de Domênico. Só que a população em geral, infelizmente, às vezes passa despercebida essa história. Então, eu só gostaria que você, Kátia, falasse para a gente um pouquinho só dessa escravidão. Nós já fizemos programa a respeito, faremos outros ainda mais detalhados, mas falasse um pouquinho para o nosso telespectador que existiu essa escravidão e como que se deu e qual foi a diferença principal para com a escravidão posterior à escravidão negra. Bom, mais uma vez eu quero agradecer você, Luiz, essa oportunidade de estar aqui. Vou agradecer você eternamente, né? E deixar alguns minutos para falar um pouco dos índios, né? Aqui no Vale do Paraíba, antes de existir esse vale, antes de vir os portugueses para cá, eram aldeias indígenas, inúmeras. Aqui em Taubaté eles falavam que viviam os guaianazes, mas eram descendentes, muitos deles da linhagem tupi lá de São Paulo, e aqui formou uma grande aldeia. Tem também os puri, coroado, entre outros, né? Vários tamoios que se fala dentro da própria história. Os tamoios significa os mais velhos, os mais antigos. O professor Hugo de Domênico realmente é uma grande referência para a gente, um grande estudioso da língua e do idioma tupi, né? E falta para nós um estudioso da língua G. A língua G, ela era muito utilizada pelos puri coroado, e ainda falta estudiosos para trabalhar um pouco o dicionário sobre isso. O professor Paulo Pereira dos Reis fez um belo trabalho sobre o indígena no Vale do Paraíba. Lá ele colocou um pouco do dicionário, um pouco da fala do G, que eles eram chamados de tapuia. O povo que não era favorável aos portugueses era ao povo tapuia. O termo tapuia é um termo pejorativo, significa, ele é o meu contrário. E os tupiniquins são meus amigos, né? Os tupiniquins são amigos dos portugueses, né? Então, a gente escuta dentro da própria linguagem da comunicação social falando dos tupiniquim. Tupiniquim significa aquele que é amigo dos portugueses. Tupinambá já eram os amigos dos franceses que chegaram na região do Rio de Janeiro, forte, grande grupo de caciques que fizeram a Confederação dos Tamoios, aí se revoltando, se rebelando contra essa submissão ao europeu, né? Então, a gente já comentou aqui em outros programas com você um pouco sobre isso, e o trabalho que eu desenvolvi em graduação mostra a influência, eu quis mostrar a diferença dos povos pré-colombianos, que é astecas, maias e incas, e os povos brasileiros, das nações brasileiras, tupi, xê, caiová, aruaque. São vários idiomas e várias nações indígenas que a gente está vendo aí na mídia, uma briga pelas suas terras. A escravidão indígena, ela aconteceu semelhante à africana, mas não parecida, porque não se podia falar que o escravo era índio, mas era o índio administrado, uma peça alforriada do fazendeiro, e eles foram a primeira mão de obra que o português usou aqui para começar tudo isso daqui, né? E depois veio os africanos complementar esse trabalho. Então houve uma convivência muito forte entre africano e indígena
inclusive de casamentos, famílias entre índios e negros. E o que é mais forte ainda são os casamentos entre portugueses e indígenas, que deu a origem das primeiras famílias aqui no Brasil, não é? Então, uma coisa que a gente brinca, o português não é preconceituoso, né? Ele gosta do negro, ele gosta do índio, né? Então, o português, ele é um ser que não tem preconceito com ninguém, né? Então, as primeiras famílias que aconteceu aqui foi o casamento entre portugueses e indígenas, a gente sabe disso, e os filhos deles é que foram tomando condições de estar assumindo a parte administrativa, né? Que seriam as primeiras vilas, os primeiros povoados, juízes, os primeiros vereadores, né? Até teve aí, vou entrar um pouquinho, não sei se dá tempo, falando do feriado, dia 5 de dezembro, né? Aqui em Taubaté, estão se questionando isso, né? E a gente sabe que a formação da Câmara Municipal Taubaté nasceu no dia 5 de dezembro de 1645, não é? Formação da vila, do povoado de São Francisco das Chagas de Taubaté, né? Então, aqui como historiadora, novamente eu volto a afirmar que essa data tem que ser preservada, não é? Que é quando a vila de Taubaté nasceu com a Câmara Municipal, a cadeia, a matriz e a Câmara dos Vereadores, que tem que se orgulhar, né? 5 de dezembro de 1645. E aí a primeira sessão aconteceu em 1º de janeiro de 1646. Então, a gente volta confirmando aqui. A história, ela envolve a memória, ela envolve a vida das pessoas. Não se troca uma data, um feriado, simplesmente por questão comercial. A gente realmente entende a questão da economia, a história da economia, ela está atrelada à história. Não tem como uma vila, um povoado, uma cidade crescer ou desenvolver sem economia. Então, eu acho que deve, inclusive, manter o feriado e abrir oportunidade aos comerciantes de ter opção de abrir seu comércio nesse dia. Durante o dia todo, o meu período, assim como o que o bom senso prevaleça, né? Mas eu acho que a data, ela não pode ser alterada assim, pensando apenas em nível de comércio. Interessante que eu estava fazendo cobertura no Incute, da música popular brasileira em Taubaté, na sexta-feira passada, e estava conversando com o nosso querido amigo Pedro Rubim, do Almanaque do Peixe, e o Pedro Rubim estava falando para mim justamente do dia 5 de dezembro. Não, temos que discutir isso, temos que redefinir para ver se vai ser ou não vai ser. E daí a gente estava discutindo a respeito disso, né, sobre essa data importantíssima. Lógico, como você colocou, professora, todos sabemos que já existia o povoado de Taubaté, a data não é bem essa, mas não há documento nenhum que comprove nenhuma outra data. Existem documentos esparsos, tem um de 1628, onde uma viúva de alguém que teria morrido no povoado de Taubaté, só que não fala nada, nenhum dado desse, é um dado até que tem no livro dos inventários do Fesguizar Filho, né? Aquele livro de 1938. Temos outras datas de 1636, só que a data oficial é 1645. Então, tudo bem, historicamente até pode fazer alguma importância, mas tem que ter documento histórico. Sim. Como você mesmo colocou, tem que ter documento histórico. Não tem, mantém. E é muito difícil falar com a professora Katia Rico sem fazer perguntas, só que eu não vou poder fazer, porque o nosso tempo está acabando. Só que ela falou de Confederação dos Tamoios, eu já quis perguntar de Cunhambebe, ela falou de outros assuntos aqui todos, que já dá vontade de fazer uma série de perguntas. Grande professor, doutor Hugo de Domênico, essa maravilhosa pessoa que está com 99 anos, completamente lúcido, ele me falou também várias vezes que até... Oi? Ele é do IEV, ele inclusive nasceu em Lorena. Ele recebeu medalha o ano passado, com Pereira dos Reis. Então, e nascido em Lorena, né? Ele nasceu em 1914 em Lorena. Em 32 ele foi para o Rio, se formou em medicina em 36. Sim. Desde 37 se estabeleceu em Taubaté e vem fazendo esse trabalho maravilhoso. E ele sempre falou para mim, para várias pessoas, que até em 1700, durante décadas, Taubaté falava tupi. Isso. Não falava nem português. Só que, infelizmente, a gente não pode mais conversar sobre isso. É verdade. É muita coisa para você, telespectador, ficar instigado. Entre em contato com o IEV, entre em contato com a professora Katia Rico, entre em contato com essa equipe maravilhosa que estuda, preserva e faz a cada dia a história de Taubaté, do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Professora, muito obrigado pela presença mais uma vez na literatura.
Eu que agradeço, Luiz, essa oportunidade. Eu falo em nome do IEB, em nome do professor Sodero e de todos os associados do Instituto de Estudos Vale Paraibanos, a oportunidade. Obrigado por estar aqui. Obrigado, viu? Nós agradecemos e esperamos a próxima entrevista e o próximo especial Cátia Rico.